escutar uma ministração da nossa irmã diaconisa Suzana. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho certeza que o Senhor continuará falando poderosamente nos nossos corações. Amém? Porque a palavra dele é aberta, é Deus falando conosco. Então é sempre nessa autoridade do nome de Jesus que é poderoso. Glória a Deus. Queridos, e com esse entendimento eu já convido você então a abrir a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eu peço às meninas que estão ali na mesa que me ajudem, que a gente vai dar um passeio abençoado pela Bíblia. Então, eu vou estar abrindo aqui e vou também pedir, obviamente, o auxílio delas, que tenho certeza que vai estar ali nos auxiliando. E aproveito e faço um aviso: temos vaga. Ali na multimídia temos vaga para aquele que quiser abençoar. Não uma bênção, quando você está meio perdido, tem alguém que abre ali para você? Precisamos de voluntários da casa do Senhor para que possam estar fazendo isso, abençoando e servindo aos irmãos com alegria. Amém? Glória a Deus. Então, você encontrou, eu também estou abrindo aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 8, diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu vou ler mais uma vez a partir desse versículo que diz: mas vocês receberão poder. Somente até aí. Pai amado e Deus bendito, nós já estamos na Tua presença, já temos recebido, Deus, a Tua ministração através dos louvores, através dos avisos, nos despertando para as atividades que temos na nossa igreja, através, Senhor, do despertamento e da voluntariedade que precisamos ter nos dízimos e das ofertas. Em cada detalhe o Senhor tem falado conosco aqui ao longo desse culto. E nós te pedimos, continue a ministrar em cada um dos nossos corações. Eu peço, Deus, me usa por Tua graça, por Tua misericórdia, não a nós, Deus, mas ao Teu nome, todo louvor, todo domínio e toda majestade. Que a nossa expectativa esteja naquilo que o Senhor fará em nós e através de nós nesse dia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, hoje é o Dia Internacional das Mulheres, né? Nós sabemos que é uma data, sim, social, mas é uma data não somente aqui brasileira, mas em todo o mundo. Tem todo um histórico do porquê esse dia foi levantado, por causa de situações, infelizmente não foi por causa de um momento de alegria, mas foi um momento de fardo e de injustiça que aconteceram com algumas mulheres e que infelizmente nós vemos que ao longo da história permanecem acontecendo. Por quê? O mundo vai dizer, infelizmente, o mundo vai dizer que acontece a injustiça com as mulheres por causa dos homens. Mas isso é uma mentira. Acontece a injustiça com as mulheres como acontece com os homens? Por causa do pecado. O pecado entrou na humanidade e gerou em nós uma deformidade. E por isso, infelizmente, nós vivemos tempos de guerra entre homens e mulheres. Pessoas ali se degladiando, vivendo abaixo do propósito de Deus. Mas nós sabemos que não foi assim desde o início. O propósito de Deus é a unidade. Deus foi lá e criou a mulher, e sim, com o propósito de ser auxiliadora do homem. Então era o propósito de Deus e é o propósito, a cooperação, a colaboração. Só que nessa mentalidade desse mundo caído que nós temos, nós infelizmente vemos essas distorções e essa guerra cultural, muitas vezes entre homens e mulheres. E leis sendo feitas para isso, infelizmente algumas leis que são injustas, outras, glória a Deus, abençoadas, mas é por isso que nós precisamos ser despertadas. E o Espírito Santo ministrou no meu coração para estar falando aqui nessa manhã sobre exatamente esse empoderamento feminino. Quem aqui já ouviu falar sobre o empoderamento feminino? Levanta a sua mão. Mas a pergunta é, o que é isso? Para o mundo, nós vemos um empoderamento totalmente distorcido. O empoderamento é meu corpo, minhas regras, eu uso a roupa que eu quiser, na hora que eu quiser, do jeito que quiser. Eu estou habilitada a portar uma criança, inclusive se eu quiser, como se ela fosse uma espinha que eu escrevo no meu rosto. Esse é o empoderamento que o mundo nos
páginas que são ministradas para conteúdo feminino, e no lugar de estar trazendo a mulher para a palavra de Deus, está trazendo mulheres para distorção. Então, o Senhor me trouxe essa palavra hoje, no lugar de nós ministrarmos sobre o empoderamento feminino, segundo a ótica do mundo. O Senhor vai ministrar a cada um dos nossos corações, não somente sobre as mulheres, mas sobre os homens que aqui estão também, que nós precisamos ser empoderados pelo Espírito Santo. Nós acabamos de ler em Atos dos Apóstolos: mas vocês receberão poder. Nós já fomos empoderados, mas esse poder vem da onde? Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo. É esse poder que Deus quer despertar em cada uma de nós, mulheres. É maravilhoso e importante nós lembrarmos que nós somos amadas. É maravilhoso e importante nós lembrarmos dos nossos atributos. Glórias a Deus. Mas, queridos, o nosso verdadeiro poder não está em olhar para nós, mas está em olhar para o Senhor, que é todo poderoso, e lembrar o que Ele fez e realiza nas nossas vidas. Então, que haja nessa manhã, em nome de Jesus, o empoderamento feminino verdadeiro mediante a palavra do Senhor. Você é uma mulher empoderada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? É isso que nós precisamos ser, cheios do poder do Espírito Santo. Então, empoderamento significa o quê? Dar poder, conceder poder, força, autoridade, autonomia aos indivíduos. O mundo vai dizer que é esse empoderamento distorcido. Infelizmente, mais uma vez, eu denuncio. Existem ministrações, às vezes, na palavra, que vai distorcendo isso. Quem aqui nunca ouviu falar, é Bíblia. Às vezes é um pedaço da Bíblia. Fora de contexto, você confunde tudo. Quem nunca ouviu falar? Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja. Quem gosta desse? Aleluia. E aí, vem dizendo o quê? Mulheres, submetam aos vossos maridos, assim como a igreja se submete ao Senhor. Nessa hora, todo mundo fala misericórdia. O mundo propaga: marido, amai as vossas esposas. Amém? Tem que ser assim, maridos. Esse cutucão é para você: amai as vossas esposas. Mas a Bíblia continua dizendo: mulheres, se submetam aos vossos maridos. Ou mudou? Não, mas aí a gente muda. Veja bem, você tem que se submeter quando ele chegar com um buquê de flores na sua casa, um lindo poema, uma leitura transcendental, dizendo que você é a preciosa dele. Aí você vai se submeter. Ou então a gente começa a também o quê? A distorcer. Olha, quando ele te amar como Cristo amou a igreja, aí você se submete a ele. Não. Marido, amai as vossas esposas. Se essas esposas tão somente se submeterem a vocês, é esse que o texto está dizendo? Não. Não é condicional nem para um e nem para o outro. O marido não vai amar a esposa se ela faz comida para ele todo dia, com uma massagem no pé, e diz que ele é o homem maravilhoso da face da terra. Não. Ele vai continuar amando, como Cristo amou a igreja. Inclusive, a igreja, infelizmente, Jesus morreu por nós porque nós éramos o quê? Pecadores. Nós éramos merecedores? Não. Então, Cristo morreu quando nós não merecíamos nada. Então, o marido vai amar sua mulher, mesmo quando ela não merece. Todo mundo gosta, não é verdade? Mas aí, mulheres, vocês estão dispostas a amar os seus maridos também, a se submeter quando eles não merecem? Aí, né? Misericórdia. Então, queridos, nós precisamos ser cheios do poder do Espírito Santo para nós não sermos enganados, para que nós não venhamos gerar distorções. É doído para um e para outro, porque amar uma mulher rixosa é difícil, e amar um homem que também você está vendo que ele é um banana é mais difícil ainda, tá? Um para os dois lados. Mas nós precisamos o quê? Sermos cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas do Senhor. Mulheres precisam ser testemunhas do Senhor, homens precisam ser testemunhas do Senhor. A nossa oração não precisa, às vezes a gente está pedindo para o outro mudar. Então é o seguinte, isso daqui é só introdução, ainda nem entrei na palavra de verdade. Mas às vezes ele está pedindo para o outro mudar. Mas Deus requer de nós que nós é que queremos mudar. O poder de Deus é para que, não é para que, vai descer sobre você o Espírito Santo e João vai ser minha testemunha. É isso? O poder desce em você e a testemunha se torna o outro. É isso? Não, o poder desce sobre você e atua em você. Então nós precisamos buscar a nossa
mudança. Nós precisamos buscar que nós devemos nos alinhar à palavra de Deus. E isso eu trouxe somente para que nós devemos despertar, porque não adianta somente eu conhecer textualmente a palavra. Eu preciso ter a revelação do Espírito Santo através dessa palavra. Porque senão eu vou usar a Bíblia não para pregar o amor e a verdade. Eu vou usar a Bíblia para distorções culturais e sociais. Então, como é que a Morídez sabe que aquele ouro é precioso ou não? É porque ele olha todos os ouros falsos da terra? Não. É porque ele conhece muito bem o que é verdadeiro. E Deus está nos convidando a nós debruçarmos sobre a palavra dele, a nós sermos cheios do Espírito Santo, porque quanto mais eu ando com aquele que é verdadeiro, eu vou conseguir identificar aquilo que é falso. E Deus quer nos despertar nessa manhã. Existem muitas coisas falsas no nosso meio, no sentido não dessa igreja, mas que tentam entrar dentro da igreja. Então é por isso que nós precisamos ser mulheres cheias do Espírito Santo, para que nós não venhamos ser enganadas, para que nós não venhamos ser guiadas pelo empoderamento do mundo, mas sim sermos empoderadas pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, eu convido mais um texto bíblico. Abra sua Bíblia também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Ali, em Atos 1, capítulo 8, existia uma promessa, que seria o quê? Derramado o poder do Espírito. Em Atos dos Apóstolos, vem aqui o cumprimento dessa promessa, que diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, já foi derramado sobre nós. Não é uma promessa que ainda vai se cumprir, é uma promessa que já se cumpriu. Então, nós precisamos entender que nós já fomos imbuídos dessa autoridade. Você já tem a autoridade dada pelo Espírito Santo. E Deus deseja nos despertar acerca disso. Hoje, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração para falar em relação ao Dia das Mulheres e com esse empoderamento pelo Espírito Santo, é esse despertamento de que nós, como mulheres, e aqui eu vou falar mais para as mulheres, mas que os homens entendam também o seu posicionamento. Nós, como mulheres, precisamos ser mulheres realmente ativas na presença de Deus e ativas em executar a autoridade que Deus já nos deu. Eu peço que abra mais um texto que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Glória a Deus. Deixa eu localizar aqui também. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Eu quero ver que é um versículo bem conhecido que diz assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Esse texto aí, nós podemos dividir em 3 etapas. Portanto, sujeitem-se a Deus. O primeiro passo é nós o quê? Nos sujeitarmos a Deus. E aí, talvez você pense, a Suzana vai bater nessa parte aí, né? Eu tenho que me sujeitar a Deus. Mas, irmãos, eu creio que muitas vezes o nosso problema não é somente nos sujeitar a Deus. Existem pessoas que são obedientes, mas apesar dela estar obedecendo, porque ainda o diabo está prevalecendo na casa dela, na vida dela, nas finanças dela, o que está acontecendo? Muitas vezes o problema é a segunda parte do versículo. Mas resistam ao diabo. Você tem resistido ao diabo? Muitas vezes nós estamos de forma passiva na casa do Senhor e estamos fazendo orações passivas também. Aqui é uma ordem. A ordem é, em primeiro lugar, me sujeitar a Deus. Mas tem uma segunda ordem: resistir ao diabo. E resistir algo, presta atenção, resistir algo significa empenhar força. Não tem como dizer que eu estou resistindo deitado, dormindo. Nossa, não. Quando eu resisto, significa que tem uma oposição, que tem uma força contrária a mim, e eu estou ali empurrando aquela força. E nós precisamos, e que o Senhor quer nos despertar para esse tempo, porque nós temos um inimigo. Mais uma vez, o inimigo das mulheres não são os homens. O inimigo dos homens não são as mulheres. O nosso inimigo espiritual é o diabo. E nós, para sermos realmente aqueles que usam esse poder que já foi derramado sobre nós, nós precisamos estar conscientes de que nós precisamos nos
submeter a Deus, mas também de forma ativa resistir ao diabo. E então, quando eu resisto ao diabo, ele foge de mim. Queridos, nós vamos aqui alguns textos falando exatamente sobre isso, sobre essa resistência que nós precisamos ter. Vamos aqui abrir lá em Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7. Compreenda o seguinte: resistir ao diabo significa lutar contra ele. Quando você tem um policial que vai ali prender um assaltante, alguém que está cometendo algum ato equivocado, pode abrir aí, por favor, Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7, nós vamos ler até o versículo 9. Quando um policial ele vai prender um bandido, o bandido necessariamente ele vai se render? Não. Ele vai muitas vezes o quê? Com a algema, ele vai ter que prender. Vai ter que acontecer ali vai ter uma resistência do bandido e o policial vai precisar o quê? Manter a sua autoridade. Hoje, até pouco tempo, teve até um vídeo que virou meme. 3 policiais para um homem só. O homem driblou todo mundo, correu atrás e ele quase fugiu com 3 policiais. E ele vinha para um lado, os policiais iam para o outro, porque aquele bandido, ele foi resistente. Ele não viu os policiais e falou: é uma autoridade. O policial não é uma autoridade? É. Mas foi fácil só por causa disso? Não. Houve uma resistência. E nós precisamos ser despertados o seguinte: nós já fomos imbuídos de autoridade, mas existe uma resistência. Então você precisa se posicionar e lutar. Você precisa se posicionar de fato na presença de Deus. E é isso que nós vemos que aconteceu lá no céu. Diz assim a partir do versículo 7 de Apocalipse 12. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Somente até aí. Então, queridos, nós muitas vezes ouvimos essa história, né? Que o diabo ele foi expulso do céu. Mas você consegue ter essa dimensão? Ele foi expulso. Eu só expulso quem não quer sair. Se eu simplesmente peço: olha, fulano, se retire daqui, a pessoa foi embora, isso não foi uma expulsão, a pessoa saiu. Mas quando tem uma luta, quando tem uma resistência, aí se precisa ter uma expulsão. Então, o que Deus quer despertar em nós, e sobre isso nós vamos estar ministrando aqui, é que mulheres, nós precisamos nos posicionar para expulsar o demônio da nossa casa, da nossa família. Qual tipo de oração você tem feito na sua casa? Ó Deus, ó terra, ó azar, eu não aguento mais, Jesus. Olha aqui o meu filho, faz alguma coisa, papai. Jesus, esse marido, ele não me compreende. Aí fica chorando, chorando. Está repreendido em nome de Jesus. Você foi empoderada para abrir a sua boca e começar: Satanás, eu te expulso da minha casa em nome de Jesus. Os meus filhos são do Senhor Jesus. Está cancelado todo espírito de rebeldia. Os meus filhos são uma bênção. Eu repreendo em nome de Jesus toda a artimanha de Satanás na minha vida, na minha mente, nas minhas finanças. O Senhor quer trazer para nós a consciência de que o poder do Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Mas como você tem se posicionado? Não é tempo de você pedir socorro a Deus, porque o socorro já está presente na sua vida. É tempo de você abrir a sua boca e começar a lutar na sua casa, e começar a lutar no seu trabalho, e começar a expulsar Satanás em nome de Jesus. Expulse a doença. Nós acabamos de ver que no céu não houve guerra, querido. No céu não foi: diabo, por favor, ali aquela terceira porta à esquerda, você se retire. Não foi assim, não. Houve guerra, a gente acaba de ver aqui. Você lê, se você nunca lê esse texto, já frisa ele. Então estourou uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram. Ali os anjos do Senhor, as criaturas de Deus. Deus tem todo o poder e autoridade? Ele tem. Mas ele também deu autoridade para os anjos. Então Deus não desceu do trono para brigar com Satanás, não. Não foi Deus que foi lutar com Satanás, porque Satanás não é nada para Deus. Quem teve que lutar foram as criaturas de Deus. Quem foi lá que Deus mandou, que já tinha dado autoridade, foram os anjos. Então, quando os anjos lutaram, Satanás ele não se rendeu, não. Ele lutou.
lá em Êxodo, capítulo 14. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Quando Moisés estava com o povo diante do Mar Vermelho, o que Moisés começou a fazer? Clamar a Deus, pedir a Deus ajuda. E o que Deus fez? Deus foi lá e disse: Moisés, por que está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Não é tempo de você clamar, é tempo de você marchar, é tempo de você agir, é tempo de você se posicionar. Porque Deus já tinha liberado as pragas, Deus já tinha tocado o coração de Faraó, Deus já tinha feito tudo. Agora era o tempo do povo caminhar, avançar, agir. Queridos, esse é o tempo do verdadeiro poder do Espírito Santo se manifestar nas nossas vidas. Não a gente achando que, eu vou colocar um texto maravilhoso dizendo que eu sou uma mulher incrível na internet e isso eu sou uma mulher empoderada. Isso não é nada. O que vai acontecer que o poder de Deus vem sobre mim e que eu vou utilizar é quando eu dobro meu joelho, é quando eu oro, é quando eu jejuo, é quando eu abro a minha boca e não luto contra pessoas. Isso a gente também precisa entender. É para a gente sair daqui, aquele vizinho, eu vou orar pelo vizinho, eu vou orar pela pessoa do meu trabalho. Não, eu vou orar contra o inimigo das minhas almas. A ordem não é para dar para pessoas, a ordem é para dar para Satanás. Sai da vida desse vizinho, libera ele, e principalmente não importa o que vai acontecer com ele, mas eu declaro, na minha vida não vai acontecer isso, não vai prevalecer. Está assim, mas não vai ficar assim, em nome de Jesus. Eu vou me opor, eu vou agir, eu vou clamar. Não clamar para que Deus me socorra, mas clamar para que haja poder no nome do Espírito, no nome de Deus, através da minha vida. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ser mulheres que não são levadas por qualquer vento de doutrina. Mulheres que, exatamente, existe sim uma guerra contra nós. A Patrícia que falou do feminicídio, sobre situações que acontecem contra as mulheres. O que eu vou fazer? Uma passeata? Jogando fora o sutiã? Não é uma passeata que vai mudar isso não. É o meu joelho no chão. Quando nós recebemos uma notícia dessa, nós precisamos, como mulheres, orarem para aquelas que estão em aflição, clamar, declarar. Se tem alguém na sua família, infelizmente tem pessoas da minha família que apanham de marido, e essa pessoa não quer sair de lá. Eu não posso fazer nada se ela não quer sair. Eu não posso fazer nada naturalmente, mas eu posso fazer espiritualmente. Eu já declaro, está liberta em nome de Jesus. Não vai prevalecer, não vai perecer. A nossa guerra não é carnal, a nossa guerra é espiritual. E obviamente quando tivermos que agir, chamar por isso, a gente faz. Mas a gente precisa sair da mornidão, a gente precisa sair da prostração. A gente precisa parar de ser passivo, de ficar só discutindo. Ou pior ainda, a pessoa está achando que é ativa, mas está discutindo com pessoas. Aí você olha para o seu marido, o problema é o marido, o problema é o filho, o problema é o vizinho, o problema é todo mundo. Mas o problema às vezes é que você não marchou. Você não tomou o posicionamento que Deus já derramou sobre a sua vida. Essas pessoas precisam ser tratadas? Serão tratadas por Deus. Mas mais uma vez, o poder do Espírito Santo desce sobre você para você ser testemunha. Então o outro, deixa que Deus trata do outro. Mas com relação a você, se posicione. Com relação a você, busque ao Senhor. Eu vou colocar aqui mais um texto, exatamente nos despertando acerca disso. Outros textos da palavra de Deus que vem falando exatamente sobre isso, sobre expulsão. Jesus, quando foi tentado lá no deserto, Mateus capítulo 4, versículo 10. Mateus capítulo 4, versículo 10. A palavra do Senhor, depois que Jesus foi tentado, houve um momento ali que o Espírito Santo mesmo é que levou Jesus ao deserto. Ele foi tentado, era plano de Deus. Mas depois de ser tentado, o que ele falou para Satanás? Mateus capítulo 4, versículo 10 diz o seguinte: então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. E com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. O Senhor Jesus também ali expulsou Satanás. Olha o tamanho da ousadia do inimigo. Ele tentou até com o Senhor Jesus. Permissão de Deus, porque Jesus estava aqui também em forma carnal. E a Bíblia utiliza esse momento aqui de Jesus para dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não pode se compadecer de nós. Pelo contrário, Jesus foi tentado em todas as áreas,
mas ele não pecou. Então a tentação de Jesus tinha um propósito, dele se compadecer de nós, dele saber os processos que nós passamos. Mas Jesus ficou sendo tentado e pediu ao Pai socorro? Não, ele usou a autoridade que estava sobre ele e abriu a boca e disse o quê? Sai, vai embora, Satanás. Então, queridos, o que Deus quer despertar em nós nessa manhã é que aquilo que você tem apresentado a Deus, Deus ele tem visto. Deus está contemplando a sua necessidade. Mas ele também manda um recado para mim e para você. Agora é hora de você agir. Agora é momento de você tomar posição. Agora é tempo de você ser lembrado, porque Deus não vai derramar mais o poder dele. O poder dele já foi derramado. O poder de Deus já está sobre você. Esse é o tempo de você despertar para esse tempo, para esse poder que já foi derramado sobre a sua vida, e você então se posicionar e clamar pela sua casa, clamar pela sua família. Mulheres cheias do poder do Espírito Santo. Quando alguém falar para você, você é uma mulher empoderada? Sou sim. Eu sou cheia do poder do Espírito Santo. Eu não sou empoderada porque na minha casa quem manda sou eu. Eu sou empoderada porque, olha, eu sou a chefe lá no meu trabalho. Eu sou empoderada porque isso tudo é bobagem, isso tudo é até soberba. Não é esse poder que Deus tem sobre nós. Muito pelo contrário. Quando nós somos cheios do poder do Espírito Santo, Jesus disse, ele era cheio do, o próprio Deus, ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O poder de Deus não nos enche de soberba, mas nos enche de autoridade e de posicionamento, para que nós não sejamos passivas, para que nós não venhamos ser altivas, mas também para que a gente não seja pobre coitada. Nenhum extremo Deus deseja para nós. Nem uma mulher ao céu ou à terra ao azar, e nem aquela mulher que é intragável, porque ela parece que só existe ela e não é ninguém. Está repreendida em nome de Jesus. Nós vamos ser mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Mulheres posicionadas. No momento em que vamos ter palavras de sabedoria para os nossos maridos, para os filhos, para os nossos amigos, seremos. Mas na hora da guerra, querido, você vai dobrar o seu joelho e vai ordenar em nome de Jesus. Que o Senhor quer nos despertar, assim como os anjos lutaram contra Satanás e os seus demônios. Deus ele quer nos despertar, que é tempo de nós lembrarmos o poder que está sobre as nossas vidas. Um dos penúltimos textos que nós vamos ler aqui, Lucas capítulo 10, versículo 17. Lucas capítulo 10, versículo 17. Glória a Deus. Vem falando exatamente desse poder que foi dado aos discípulos, quando o Senhor Jesus, ele enviou primeiro os 12, mas depois ele enviou mais 70. Lá no capítulo 10, logo no versículo 1, vem falando sobre isso. E o Senhor Jesus deu autoridade para esses discípulos. E olha só o que aconteceu. Então os 70 voltaram cheios de alegria, dizendo: Senhor, em seu nome os próprios demônios se submetem. Pode continuar seguindo. Versículo 18. Jesus lhes disse: Eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Pode seguindo. E eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, lhes causará dano. Somente até ele. Olha só, o Senhor Jesus já nos deu. Eu já dei, eu não vou dar. Eu já dei. Amém? Eu já dei. Já tenho autoridade sobre você. Eu já dei autoridade para pisarem cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. Então nessa manhã, querido, você está sendo relembrado de quem você é em Cristo Jesus. Você já está cheio do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus já foi derramado sobre homens, mulheres, sobre crianças também. Queridos, o teu filho é um agente de bênção na sua casa. Não trate o seu filho como se fosse frágil, não, mas comece a declarar palavras de autoridade sobre ele. Ensine teu filho a dobrar o joelho. Ensine teu filho a expulsar demônios. É importante sim o pai e a mãe ter aquele zelo, cuidado. Criança não é adulto, tem a fase dele. Mas é importante também você despertar os seus filhos para que eles não sejam frágeis. O poder de Deus já foi derramado. Então nós precisamos utilizar esse poder. É isso que o Senhor deseja. Mas aqui o texto não finaliza aí. Todos estamos aqui em nome de Jesus, que o Senhor deseja que nós devemos sair do nosso tempo de choro, sair do nosso tempo de prostração e sermos como esses discípulos. Eles voltaram cheios de alegria.
porque eles viram que os demônios se submetiam ao nome do Senhor Jesus. Mas Jesus não simplesmente deu essa autoridade. Continue aí o versículo 20, por favor. Quando continua aqui falando, é maravilhoso nós termos essa autoridade, mas Jesus ainda fala mais. No entanto, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Aleluia! Nós vamos sair daqui sim, empoderados, lembrando o poder do Espírito Santo que está sobre nós. Lembrando que verdadeiramente nós somos mulheres e tem poder e autoridade no nome de Jesus. Mas a principal alegria que deve permear o nosso coração não é somente essa, mas principalmente que o nome de cada um de nós está registrado no céu. Amém? Então se coloque de pé, queridos. Esse é o momento que nós vamos estar aqui cumprindo aquilo que nós entendemos aqui nessa manhã. Você vai começar a fazer uma oração de guerra. E você não vai somente orar aqui não. Depois, em nome de Deus, você vai continuar orando na sua casa, no seu trabalho, para aqueles que são seus. E nós precisamos entender que a nossa oração de guerra... Qual foi a última vez que você orou assim, queridos? Você precisa despertar em nome de Jesus. Essa manhã é manhã de despertamento. Essa oração você vai precisar dizer: sai em nome de Jesus. Você vai precisar abrir a sua boca. Eu não vou orar sozinha não. Eu não vou orar por você não. Você vai abrir a sua boca e você vai orar. E você tem que começar a declarar: Satanás, eu te resisto. Você não pode ter medo de Satanás não. Eu declaro em nome de Jesus que quem tem medo de Satanás não vai ter mais medo não. Ai, não pode falar muito do diabo. Ai, senão ele me pega. Para com esse nome de Jesus. Você está cheio do poder do Espírito Santo. Amém? Então Satanás, a Bíblia vai dizer: submetam-se a Deus. Você está se submetendo? Se você ainda não se submeteu a Deus, se você tem pecado, a primeira oração que nós iremos fazer é para que haja arrependimento no seu coração, para que haja posicionamento em nome de Jesus. Mas depois do posicionamento, aí sim nós vamos entrar nessa oração de resistir ao diabo. E aí você vai começar a abrir a sua boca, declarando sim, palavras de guerra. Eu resisto, eu te repreendo, Satanás. Não está autorizado na minha casa. Você vai começar a declarar isso. E então, em nome de Jesus, eu e você, nós vamos viver o que diz a palavra. Então, ele fugirá de nós. Em nome de Jesus, vai chegar o tempo em que nós não vamos mais somente resistir, mas Satanás ele vai fugir de nós. Amém? Então, nós devemos nos posicionar. E essa é a primeira oração, feche os seus olhos, queridos. A primeira oração que eu quero fazer sobre a sua vida é a oração de arrependimento. Porque assim, nós temos poder, mas só temos poder no nome de Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que existiam os filhos de os sacerdotes que não conheciam Jesus, mas eles viram o que Paulo fazia em nome de Jesus. E aí eles foram orar por endemoniados e oraram em nome de Jesus de Paulo: eu te condeno, eu te expulso. Sabe o que aconteceu? Eles foram envergonhados. Porque Deus ele não tem netos, ele tem filhos. Então você não vai utilizar o nome do Deus de outra pessoa não. Você vai utilizar o nome de Jesus, que é o seu Deus. Então o primeiro passo nessa manhã: feche os seus olhos e entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós queremos aqui, Deus, mais uma vez, declarar o teu senhorio sobre as nossas vidas. A minha vida pertence a ti. A vida, Senhor, desses homens e dessas mulheres que aqui estão nessa manhã pertencem ao Senhor. Nós nos submetemos a qualquer
Cristo. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Senhor, esse aqui, Daniel, a palavra diz que o Senhor tem um livro, Deus, que está o nosso nome, conforme nós acabamos de ver. A nossa alegria não é somente ver demônios se prostrando, mas o nosso nome está registrado nos céus. Nessa manhã, o nome de Daniel está registrado nos céus. O nome dele está escrito no livro da vida. Então, enche-nos do teu poder, da tua autoridade. Se algum espírito maligno tentando assolar a vida dele, seja cancelado agora em nome de Jesus. O Daniel vai resistir e ele vai ver o diabo fugindo da vida dele em nome de Jesus. Nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Mais uma vez, agradecemos a Deus. Querido Deus, continuando nesse espírito de ousadia, o Senhor nos ajuda agora a orar por nós, orar pela nossa casa. Comece a abrir a sua boca agora e nós vamos declarar sim, em nome de Jesus eu existo. Comece a abrir a tua boca e declare sobre a minha casa. Erga a tua boca e declare sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu dou uma ordem, Satanás. Sai em nome de Jesus. Não está autorizado sobre a minha casa. Não está autorizado sobre os meus filhos. Eu te resisto, Satanás. Na minha vida, quem vai sair é você. Quem vai perder é você. Eu declaro os meus filhos sobre o Senhor. Eu declaro que o meu casamento vai continuar de pé em nome de Jesus. Eu declaro, Deus, a tua verdade sobre a minha casa, sobre a minha família. Em nome de Jesus. Não pode levar esse meu mal. Nós vamos uma ordem em nome do Senhor dos Exércitos. Vai embora, Satanás, da nossa casa. Vai embora da nossa mente. Vai embora das nossas emoções. Aonde existe alguém que está sendo oprimido, abre a tua boca e declare: eu rejeito toda a opressão. Eu rejeito toda a atitude do inferno na minha vida. Eu não sou fraca. Eu sou forte e cheia do poder do Espírito Santo. Nós não declaramos Deus a nossa força, mas a força do Senhor dos Exércitos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos crescer o nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia! Eu recebo, Deus, o teu favor. Eu recebo, Deus, a tua graça sobre a minha vida. E eu já sei que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Aleluia! Bem suave. Eu quero ouvir a igreja declarando isso. Quero que pega a sua voz. Eu vou falar e você vai repetir em nome de Jesus. Porque há poder naquilo que nós declaramos também em nome de Jesus. Você não veio aqui receber uma oração. Você veio aqui nessa manhã. Deus vai te ensinar a guerrear. Na tua casa na segunda-feira eu não vou estar lá. O missionário não vai estar lá. Mas o Senhor dos Exércitos está com você. E Ele vai te fazer prevalecer em todas as situações em nome de Jesus. Então, erga a sua voz e declare: Senhor Jesus, eu recebo o poder que já foi derramado sobre a minha vida. Eu recebo tudo aquilo que o Senhor tem preparado sobre mim. Agora, queridos, você vai começar a dar uma ordem a Satanás. Então, você começa a se posicionar